Achou? 2 Pedro 2, nós vamos ler o versículo 15. 2 Pedro 2, 15, diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O apóstolo Pedro está fazendo uma advertência quanto aos falsos apóstolos, quanto aos falsos profetas, quanto aos falsos servos de Deus. Ele vai listar uma série de características destas pessoas. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre o versículo 15, que eles falam aqui que essas pessoas estão seguindo um caminho, o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E quem foi Balaão? Nós olharmos para o comecinho da Bíblia, lá no livro de Números está o relato da vida de Balaão. A palavra de Deus diz que os filhos de Israel estavam caminhando pelo deserto e eles se aproximaram de Moabe, a região onde moravam os moabitas. E o rei deles, o príncipe deles, Balaque, ficou apavorado. Agora esse povo vai vir e vai acabar comigo, vai acabar com a minha nação. Então ele sabia que num determinado lugar lá existia um profeta, chamado Balaão. E era alguém com quem Deus usava, quem Deus falava. Então ele manda com que os seus homens vão lá, os mais honrados, trazer Balaão, alugar Balaão, para que ele viesse amaldiçoar seus filhos de Israel. Vamos abrir lá, Números, capítulo 22. E nós vamos entender o que o apóstolo Pedro está falando sobre Balaão. Números capítulo 22, versículo 5, diz que Balaque, filho de Zíporo, príncipe dos Moabitas, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Balaão era um homem que tinha uma fama. Balaão era um homem que muitas pessoas já tinham ouvido falar dele. Eu sei que quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Mas quem era Balaão? Balaão era o quê? Era um mágico? Balaão era um feiticeiro? Era um macumbeiro? Não. Balaão era um servo de Deus. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu sei disso porque no versículo 9 diz que Deus veio a Balaão, ele disse: quem são estes homens que estão contigo? Balaão é um homem que fala com Deus. Balaão é um homem a quem Deus se revela, que conhece a Deus. Porque se ele não conhecesse a Deus, quando Deus viesse a ele, dizia: quem és tu, Senhor? Não, ele conhece a Deus. E Deus tem intimidade com ele, porque Deus pergunta para ele: quem são esses homens, Balaão? Esse povo que está aí dormindo na tua casa. Balaão é alguém que tem um acesso direto a Deus. E por que o apóstolo Pedro diz, meu irmão amado, que o caminho de Balaão é um caminho que leva à perdição? Porque nós vamos ver, meu irmão amado, que Balaão tinha aqui um problema. Balaão tinha um desejo muito grande por riquezas. Balaão tinha um desejo muito grande pelas coisas deste mundo, pela glória, pela fama. Balaão era inclinado, meu irmão, à avareza. Balaão era alguém que poderia ser alugado. Balaão era alguém que poderia ser comprado. Balaão era alguém que poderia ser influenciado pelo dinheiro. Por isso o apóstolo Pedro diz que esse caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça, leva à destruição. E a palavra de Deus, meu irmão, nos mostra que nós, por mais próximos que nós estamos de Deus, como Balaão está próximo de Deus.
Balaão é alguém que na boca dele a palavra de Deus se cumpre, porque Balaque dá o testemunho: eu sei que quem a você abençoar será abençoado, eu sei que quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Até aquele momento Balaão está andando direito na presença do Senhor. Até aquele momento o testemunho é de um homem irrepreensível, de um homem que está na presença, como diz Elias, né? Estou na face do Senhor. Quando Elias se apresenta diante de Acabe, ele diz: Senhor Deus, perante cuja face estou. Quer dizer, eu ando na presença de Deus, eu ando com Deus. Balaão também está andando com Deus, e Deus tem liberdade de falar com ele, de se manifestar a ele. Mais à frente aqui nós vamos ver que quando ele chega lá no território de Moabe, diz que Deus vai ao seu encontro. Ele faz algumas profecias a respeito de Israel. Em determinado momento você vai ver que Deus vai ao encontro dele. Então ele era alguém que estava acostumado com a intimidade com Deus. Porém, meus irmãos amados, a palavra de Deus diz que ele tinha essa fraqueza. Ele amava as riquezas e que as riquezas poderiam corrompê-lo. Meu irmão amado, isso nós vemos lá. Balaão vai orar, verso 10, Balaão vai dizer a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobriu a face da terra, vem agora e amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então Deus disse a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto o povo bendito é. Deus deu uma instrução clara para Balaão: não vá com esse povo, não vá com esses homens e não amaldiçoe esse povo. Esse povo é abençoado. Amém? O recado de Deus é claro, o recado de Deus é direto. O que Balaão faz? Verso 13, ele se levanta de manhã e fala para os príncipes: ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Eu não vou. Deus já falou bem claro no meu coração. Mas o que acontece então? A partir de agora vai acontecer algo que vai mudar o destino de Balaão. A partir de agora vai acontecer algo, meu irmão amado, que vai fazer ele tomar um caminho que vai o afastar da presença de Deus. Vai colocar no rumo da morte. Vai colocar no rumo da desobediência. A palavra de Deus diz que quando estes homens voltam e dizem para Balaque que ele recusou vir, Balaque faz o quê? Torna a enviar outros homens mais honrados e com uma proposta maior. Como é que Balaque sabe disso? Porque Satanás, que está na vida de Balaque, está dizendo: olha, pode oferecer mais dinheiro que eu sei que ele se vende. Pode insistir que eu sei que ele não vai resistir. Insiste. Como é que Satanás sabe disso? Satanás está nos observando. E nós falamos disso aqui pela manhã. No estudo, diz a palavra de Deus que o inimigo ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem já assistiu aí aqueles National Geographic da vida aí, que viu os leões caçando, você sabe que o leão, ele não chega rugindo, ele chega sorrateiramente. Ele chega sorrateiramente. Ele nunca caça sozinho. Você vê o leão caça em bando. Então eles preparam uma armadilha, eles preparam uma emboscada. E eles ficam ali observando aquele rebanho. Tem aquele rebanho enorme, tem muitos. E eles ficam olhando o rebanho. Eles ficam procurando o quê? Os mais fracos. Eles ficam procurando o quê? Aqueles que já estão doentes. Eles estão procurando alguém que não está vigilante. A mesma coisa Satanás. Quando a palavra de Deus diz que ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele está ali sorrateiramente, nos observando. E ele envia os seus demônios também para ficarem nos observando. Quais são as fraquezas dele? Quais são as fraquezas dela? O que faz o coração dele? O que faz o coração dela balançar? Quais são as coisas que podem seduzi-lo? E nós vemos isso quando ele chega em Eva. Ele chega de uma maneira sutil, sorrateira. Eva não percebe que ali está o Satanás diante dela. Ele está ali na serpente, mas ela está distraída. Mas ela está fascinada com o fruto daquela árvore.
Certamente não foi a primeira vez que ela se aproximou, certamente ela não estava longe da árvore, ela estava perto. Por quê? Porque ela estava atraída por aquele fruto, atraída pelo desejo de comer daquele fruto, justo o fruto que Deus disse para não comer. Então a mesma coisa acontece conosco, que está acontecendo aqui com Balaão. Balaque está inspirado por Satanás, manda outros. E no verso 17 ele diz: porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Eu vou te honrar, eu vou te dar dinheiro, eu vou satisfazer os desejos da sua carne, vou satisfazer os desejos do seu coração, eu vou dar aquilo que o seu coração deseja. E a palavra do Senhor diz que aí Balaão balançou nisso, porque Balaão, em vez de obedecer a voz de Deus, ainda que ele vai declarar isso no verso 18, ele fala assim, Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa ou pequena ou grande. Ele está falando, mas será que é o que ele está realmente pensando? Ele está falando da boca para fora. Talvez um dia essas palavras já tivessem sido verdade no coração dele, mas agora não são. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque ele está dizendo aqui no verso 19: agora, pois, rogo-vos também, fiqueis aqui esta noite, para eu saber o que o Senhor dirá mais. Balaão conhecia Deus? Deus falava com Balaão? Deus se manifestava a Balaão? Então Balaão sabia que Deus não tem duas palavras. Jesus disse que a palavra de Deus é como? Sim, sim e não, não. O que passa disso, da onde que vem? De procedência maligna. Deus tem uma palavra só. O que Deus falou, e hoje nós vimos aqui pela manhã, princípios, Deus não muda. Costumes, Deus até permite que a gente muda. Costume é uma maneira de você vestir, é uma maneira de você se alimentar, mas princípios ele não muda. Os mesmos princípios que você encontra desde o princípio da Bíblia vão estar até o final da Bíblia. Ele não muda princípios. Balaão deveria saber disso, e sabia certamente. Mas Balaão vai de novo insistir com o Senhor. Ele vai de novo, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus não contende para sempre com o homem. O teu coração já está inclinado para o mal. Deus não vai contender com você. Ele vai te alertar, ele vai te falar, ele vai te sinalizar. Mas se você estiver realmente inclinado para fazer aquilo, você vai fazer. Porque Deus não nos manipula. Nós não somos igual robô, não somos marionete na mão dele. Ele nos deu algo que se chama livre-arbítrio. O poder de decisão está nas minhas mãos. Por isso que ele diz na sua palavra: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Está lá em Isaías no capítulo 1. A palavra de Deus é bem clara. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quem quiser. Deus não vai pegar ninguém à força e colocar no céu. O convite de Deus, o chamamento de Deus, a salvação, ele é um chamamento que respeita a nossa vontade. Quem quiser. Se alguém quiser vir após mim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O apóstolo Paulo fala isso. Então, meu irmão, Deus respeita a nossa vontade. Deus está vendo já a inclinação de Balaão, e Deus permite com que Balaão vá com esses homens. Porque Deus está vendo que Balaão está interessado na recompensa que Balaque vai dar para ele. Balaão está interessado no prêmio, meu irmão. Por isso que Pedro fala, ele amou o prêmio da injustiça. Porque nós vamos ver que não só começa aqui a desobedecer, embora Deus até permita, mas Deus dá uma advertência para ele. O que acontece no meio desse caminho, no meio desta viagem? Esse é um texto bem conhecido. Balaão monta na sua jumenta e ele vai caminhando. Em determinado momento, a palavra de Deus diz que Deus coloca um anjo no meio daquele caminho para fazer o quê? Matar Balaão. E por que Deus coloca um anjo para matar Balaão?
Porque Balaão está indo contra a vontade de Deus. A jumenta se desvia, por 3 vezes a jumenta se desvia, uma vez ela vai pelo campo, outra vez ela deita debaixo dele, não quer mais ir, outra vez ela aperta a perna dele contra o muro para se desviar, e Balaão está cego, ele não vê, ele perdeu aquele acesso com Deus, ele não vê o anjo de Deus. Até que ele se ira e começa a espancar a jumenta. E Deus então abre a boca da jumenta, mas nem com a boca da jumenta falando com ele, ele ainda não caiu em si. Você viu como o nosso coração é enganoso? A jumenta fala para ele: quanto tempo eu te sirvo? Quantas vezes eu fiz isso? Desde esse tempo que você me possui até hoje. Quantas vezes eu desviei do caminho? Quantas vezes eu espremi teu pé no muro? Quantas vezes eu me deitei debaixo de você e não quis caminhar? Então Deus fala com ele: Balaão, ouça a voz da jumenta. Eu mandei um anjo te encontrar no caminho, por 3 vezes ela salvou a tua vida. Senhor, mais uma vez ele vai falar da boca para fora: se tu não quiseres, eu não vou, é só falar. Meu irmão, precisa perguntar? Precisava perguntar? Senhor, se tu não quiseres que eu vá, eu não vou. Meu irmão, olha como o nosso coração é enganoso. Se Deus já tinha dito para ele não ir desde a primeira vez, se Deus disse: olha, tá bom, já que você insiste, pode ir. E Deus agora dá um aviso para ele por 3 vezes com a jumenta. Será que ainda seria motivo de haver alguma dúvida no coração de Balaão? Mas como o nosso coração é enganoso. Por isso a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Eu não posso confiar em mim mesmo, está dizendo a palavra do Senhor. Eu posso confiar na minha carne, eu tenho que confiar no Senhor. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e perverso. Ela não está falando do coração de outra pessoa, está falando do nosso. Do nosso coração, que se a gente confiar no nosso próprio coração, e se a gente confiar na nossa própria carne, nós vamos nos perder como Balaão se perdeu. Balaão está insistindo e ele vai. Acabou o medo, acabou o temor. Porque esse encontro com o anjo seria um encontro de temor, de medo. Meu Deus do céu, peraí. Deus mandou um anjo para me matar aí, peraí, não, agora acabou, não vou mais não. Mas ele vai, ele insiste. E a palavra de Deus diz que Deus não coloca na boca. E aí nós vemos a diferença. Se ele fosse um falso profeta, ele iria profetizar mentira, mas ele não profetiza mentira. Deus coloca na boca dele palavras de bênção sobre Israel. E ele entrega palavras de bênção, ao ponto que Balaque se ira com ele. Num determinado momento, Balaque interrompe a profecia, bate as mãos, bate o pé e fala: que é isso? Te trouxe de lá, te prometi tantas coisas para você amaldiçoar o povo, agora já é a 3ª vez que você me abençoa esse povo. Para com isso, chega. Não quero mais que você abra a boca para falar mais nada. Você só está abençoando esse povo. Sinal de que ainda havia alguma coisa boa em Balaão. Ele abriu a boca para falar a palavra de Deus. Balaque então disse para ele: olha, Deus, eu queria te encher de bênçãos, eu queria te encher de prata e ouro, eu queria te encher de honra, mas Deus te impediu de receber isso. E esta palavra é a gota d'água para Balaão se desviar. A palavra do Senhor diz: ele não profetiza mais. Balaão não abre mais a boca, porque ele sabe que Deus vai colocar na boca dele palavras de bênção para Israel. Mas Balaão está amando o prêmio da injustiça. Balaão está pensando no dinheiro. Balaão está pensando na honra. Balaão está pensando nas coisas que ele gosta, que ele ama, coisas temporais desse mundo. E isso faz com que Balaão tenha um jeitinho. Ele arruma um jeitinho de satisfazer a Balaque. E no coração, na mente dele, ele está pensando: eu não desobedeço a Deus e eu ajudo a Balaque e eu ganho meu prêmio. Eu não vou desobedecer a Deus, que eu não vou amaldiçoar Israel. Deus disse para mim não amaldiçoar. Eu não vou amaldiçoar. Eu não vou amaldiçoar. Mas eu também tenho uma recompensa muito grande para receber das mãos de Balaque. E a palavra de Deus diz que ele vai ensinar Balaque a fazer algo. Isso nós vamos ver lá
no capítulo 31. Vamos ver, capítulo 31. Verso 16. Depois que os filhos de Israel derrotam os moabitas, olha o que Moisés vai falar. Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga em que a congregação do Senhor morreu. Olha o que mais diz Apocalipse 2,14, vamos lá, finalzinho da Bíblia, Apocalipse 2,14. Deus está falando à igreja de Pérgamo e ele diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Vai acontecer um episódio aqui em Israel. Balaão não amaldiçoou Israel porque Deus não permite. Balaão vai abençoar os filhos de Israel, mas diz a palavra do Senhor, no capítulo 25 de Números, que o povo de Israel vai prevaricar, vão se prostituir com as filhas dos moabitas. Balaão vai aconselhar Balaque: olha, eu não posso amaldiçoar esse povo, mas eu sei como você pode tornar esse povo maldito. Eu não posso amaldiçoá-los em nome do Senhor, mas eu posso fazer com que o Senhor se volte contra este povo. Faça uma festa idólatra, e mande as mulheres, as moças daqui irem até o arraial dos filhos de Israel, e convidar os jovens de lá para se juntarem a nós, e participarem desta festa. E a palavra de Deus diz que os jovens então de Israel foram ali seduzidos pelas moabitas, eles se juntam aos moabitas naquela festa pagã. E eles comem dos sacrifícios aos ídolos, e eles começam a se prostituir com as filhas dos moabitas, e vem grande ira e grande indignação de Deus sobre Israel, e Deus dá uma praga e começa a morrer o povo. Mas quem planejou tudo isso? De que mente, de que coração brotou todo esse esquema? Do coração de Balaão. Foi do coração de Balaão que brotou tudo isso. Por quê? Porque Balaão tem algo dentro do seu coração que o leva a errar. Se chama obstinação. Fui no dicionário pegar lá: obstinação quer dizer um apego forte e excessivo às suas próprias ideias, resoluções, empreendimentos, perticácia, persistência, tenacidade. Sabe aquela pessoa que tem uma ideia fixa que não adianta você falar com ele, ele nunca vai se dobrar? Sabe aquela pessoa que por mais que você mostre para ele, ele não aceita? Ele dá sempre um jeito de fazer prevalecer a vontade dele. Esse sentimento está no coração de Balaão. E esse sentimento leva Balaão a organizar, a arquitetar um plano maligno contra os filhos de Israel. Porque Balaão tem um objetivo: ele quer o ouro de Balaque, ele quer a honra de Balaque, ele quer os presentes de Balaque. E ele acha que ele pode conciliar isso sem desobedecer a Deus. Na mente dele ele está se justificando: olha, Deus falou para mim não amaldiçoar, não amaldiçoei. Eu não abri a minha boca para amaldiçoar os filhos de Israel. O problema é deles. Se eles são corruptos, se eles se deixam seduzir, o problema é deles, não é meu. E eu não fui lá, não peguei ninguém pela mão, não levei ninguém para comer sacrifício da idolatria, eu não fui lá, não ensinei ninguém a pecar, não fiz ninguém se prostituir. Eles se prostituíram porque eles quiseram. Já mudou o coração de Balaão. Já é um coração, meu irmão amado, em que a obstinação tomou conta. Ele já está achando que ele está certo. Ele já está justificando diante de Deus a sua conduta errada.
profeta Samuel tem um recado de Deus sobre essa questão. Vamos lá, 1 Samuel 15, versículo 23. Tem um outro personagem na Bíblia que tem esse mesmo pensamento, em que Deus fala com ele, e ele faz as coisas, mas ele faz da sua própria maneira. Esse alguém é Saul. Ele ouve a voz de Deus, mas ele não é capaz de obedecer a voz de Deus, da maneira que Deus fala. Ele dá um jeitinho de interpretar a palavra de Deus. Sabe aquela coisa quando você fala um versículo da palavra de Deus para alguém, e a pessoa fala, mas não é bem assim. Cuidado. Cuidado, não é bem assim, sabe? Isso aqui não quer dizer isso aqui na verdade, cuidado. Porque é isso que Balaão fez, é isso que Saul fez. Nós vamos ver aqui o encontro de Samuel com Saul quando Saul desobedece ao Senhor. Mas na visão de Saul ele não desobedeceu não. Vamos ver aqui. Esse é um coração obstinado. Verso 13, veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Não há nenhum sentimento de culpa no coração de Saul, ele sabe que desobedeceu, ele sabe que ele não fez aquilo que Deus falou, mas ele está se justificando, ele está interpretando a vontade de Deus. Verso 14, então Samuel lhe disse, que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos? Que mugido de vacas é esse que ouço? E aí ele começa a se justificar. Versículo 15, ele vai se justificar. E a resposta de Deus, no verso 22 para ele é aqui. Porém Samuel diz, tens porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A rebelião, quer dizer, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar, algumas versões dizem porfiar, outras dizem obstinação, é como iniquidade e idolatria. O rebelde não vai obedecer a palavra do Senhor, ele vai obedecer só naquilo que ele acha que convém a ele. Naquilo que não convém a ele, ele não vai obedecer. Ele vai dizer, não, isso aí não é para a nossa época, isso aí é do Velho Testamento, hoje em dia não é mais. Ele vai achar justificativas para cometer os seus pecados. O obstinado é aquele que vai fazer aquilo que ele quer, ele vai torcer, ele vai procurar. Sabe o que advogado faz? Busca uma brecha na lei. Não é assim que o advogado trabalha? O advogado busca uma brecha na lei. Mesmo que o cara fez então advogado para defender, e você ouve o advogado de defesa falando, parece que o cliente dele é um inocente. Não, mas sabe o que aconteceu? Porque esse é o coração do obstinado. Ele faz o mal, mas ele se justifica. Ele faz o mal e se confrontado ele ainda sai de bom. Ruim é que ele está confrontando ele. Ele está em pecado, ele está em erro, ele está em desobediência. Mas se você confrontar ele com o pecado, você é ruim. Ele não. Você já viu alguma pessoa assim? Que agiu, que fez errado, e quando confrontado, não, peraí. Você está me acusando? Meu Deus, dá uma de inocente. E aí torce a situação na boca dele, e você se torna o culpado e ele o inocente. Isso é sinal de um coração obstinado. Um coração que está com um apego forte e excessivo às suas próprias ideias, à sua própria razão. Ele não para. A diferença entre Saul e Davi é essa. Quando Saul é confrontado com Deus, ele diz, eu pequei. Eu errei. Saul não, você nunca vai ouvir isso
de Saul. Saul sempre vai dizer, é o povo. Aqui ele vai dizer, foi o povo, não fui eu. Verso 15, olha, de Amaleque as trouxeram. Quer dizer, não fui eu, parece que ele não faz parte do povo. Parece que ele não é o rei de Israel. Parece que ele não é o líder da nação. Parece que ele é só mais um no arraial. Parece que ele está cumprindo ordens. De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas. Quer dizer, o povo, não fui eu. Sabe aquele ditado maligno e mundano? A voz do povo é a voz de Deus. Quase que ele fala isso. Quase que ele inventa essa frase para Samuel. Foi o povo que trouxe, olha, e ele não trouxe com o coração humano, não. Eles trouxeram para oferecerem sacrifício. Mentira. Trouxeram porque eles cobiçaram. Deus vai falar isso aqui para ele. Verso 19. Quando Samuel está repreendendo ele, fala assim: por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo? Quer dizer, quando ele viu, ele cobiçou mesmo. Quando ele viu as ovelhas, o gado tão bonito, ele cobiçou mesmo. Ele não foi para sacrifício, não, ele está mentindo. Ele está pensando que ele engana a Deus. Ele está contando uma versão. Uma vez eu me envolvi num acidente de carro. Uma pessoa bateu no meu carro, e aí nós descemos, estava conversando, eu falei, olha, você estava fazendo uma coisa errada e você me bateu. Ele falou, não, essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Eu falei, mas que história é essa? Ele falou, não, cada um tem a sua verdade, essa é a sua verdade, eu tenho a minha. Eu falei, não existe duas verdades, existe uma verdade só. Ele falou, não, cada um tem a sua verdade. Fiquei pensando, diante de Deus não tem isso não, cada um tem a sua verdade. Existe uma verdade só. Que história é essa de cada um ter a sua verdade? Saul tem a verdade dele. Saul tem esse pensamento, ele tem a verdade dele. Aqui ele está dizendo, olha, o povo perdoou e o povo está trazendo para sacrifício. Eu não tenho nada. Quase que ele está falando para Samuel nas entrelinhas. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas quem é o rei de Israel? Quem é o líder? É ele. E Deus está dando o diagnóstico de que foi ele no verso 19, porque sabe, irmão, Deus não está olhando para o que sai da nossa boca, Deus está olhando para o que está dentro do nosso coração, e Deus está olhando as nossas atitudes. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Deus está dizendo, você voou ao despojo, foi você que cobiçou, foi você que como líder fez vista grossa. Embora pode até ser que pessoalmente ele não tenha pegado nenhuma ovelha lá, nenhum boi, talvez ele não tenha carregado, talvez ele não tenha dado nenhuma ordem, separa para mim uma parte do rei, talvez ele não tenha dado essa ordem não, mas ele consentiu, e ele viu que o povo estava trazendo, e ele sabia que num determinado momento, se o profeta Samuel não repreende, alguém do povo ia falar, não, precisamos separar uma parte disso aqui para o rei, aí ele ia ter a parte dele. No coração dele ele está arquitetando tudo isso. O povo, eu não preciso pedir nada. Quando chegar lá o povo, na hora que o povo começar a separar, porque tinha isso, eles levavam tudo, depois que eles voltavam da peleja, o que eles iam fazer? Dividir o que eles ganharam. No momento que o povo for dividir, eu não preciso nem falar nada agora. Porque se Deus repreender, eu vou dar uma que eu não tenho nada a ver com isso. Mas, se Deus não repreender, vai chegar o momento, vai dividir o despojo. Quando dividir o despojo, eu vou ter a minha parte. É o mesmo pensamento que está no coração de Balaão. Vamos voltar lá. Eu não profetizei, eu não falei mal. Mas ensinou Balaque a colocar os tropeços diante dos filhos de Israel. Por isso a palavra de Deus diz que o coração de Balaão amou o prêmio da injustiça. Não ame o prêmio da injustiça. Não tenha um coração obstinado diante do Senhor. Não tenta torcer as coisas de Deus para se encaixar na tua vontade. Tenha um coração quebrantado. A palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes. E é um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Não tenha vergonha de dizer, errei, pequei, me perdoe, Senhor.
Não tenha vergonha de se humilhar diante da presença do Senhor. Senhor, me ajuda, Pai. Eu não consigo vencer isso aqui. Senhor, me ajuda. Me dá força. Eu preciso do Senhor. Pai, não me deixe. Não me abandone. Me ajuda. Não podemos ter vergonha de nos humilhar, de nos quebrantar diante do nosso Deus, de pedir socorro, irmão. Tem situações que a gente tem que pedir socorro. Senhor, me socorre, me ajuda. Eu não consigo sozinho. A gente tem que nos humilhar diante de Deus. O que a gente não pode, meu irmão amado, é justificar aquilo, achar, não, tudo bem. Deus está entendendo isso, olha, Deus está entendendo esse meu lado. Não, irmão. Não faça isso, não tenha um coração obstinado, não tenta torcer a palavra do Senhor para encaixar agora no teu erro. É o que a gente vê muito hoje em dia, né? Tantas coisas que a palavra de Deus condena, que as pessoas estão praticando. E as pessoas torcem a palavra de Deus para fazer a palavra de Deus, como se a palavra de Deus pudesse ser manipulada para aceitar o pecado. Não pode, irmão. A gente pode fazer isso aqui, diante dos homens, mas diante de Deus não passa. Saul, diante do povo, ele estava certinho, mas diante de Deus ele não passou. Balaão ficou de bom lá com Balaque lá, mas quando os filhos de Israel foram lá para matar, ele morreu também. Vamos ver. Capítulo 31. Versículo 8. Desmataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos medianitas, a Evi, a Requém, a Zur, a Ur e a Reba, 5 reis dos medianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Agora eu pergunto para você, o que adiantou Balaão receber o dinheiro de Balaque? O que adiantou Balaão receber a honra de Balaque? Quanto tempo Balaão pôde desfrutar do prêmio da injustiça? Mas por mais que a vida dele tivesse sido longa, e ele morresse, adiantaria alguma coisa? É aquilo que Jesus fala, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Perde a salvação. O que adianta? O que adiantou Saul sair com aquele despojo grande, aquele rebanhão bonito, gordo? O que adiantou? A palavra de Deus diz que ele foi até o Monte Carmelo, mandou erguer uma coluna para si no Monte Carmelo, como um memorial da vitória sobre os amalequitas. O que adiantou se Deus o rejeitou? Não adianta, irmão. O que vale a pena é ser fiel. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça. Senhor Jesus, nos livra, Senhor, de toda obstinação do nosso coração. E Deus, não deixe o nosso coração ser obstinado, Pai. E Deus, e muito menos rebelde à Tua palavra. Como nós cantamos aqui, Senhor, agora há pouco, nós queremos, ó Senhor amado, sermos transformados, ó Pai. Moldados pelo Senhor. Nosso coração, Senhor amado, precisa ser transformado pelo Senhor. O apóstolo Paulo declara: miserável homem que sou. Meu Deus, quando eu olho para essa palavra, eu me encho de temor, ó Senhor. Se o apóstolo Paulo, quando ele olhava para ele mesmo, ele tinha essa visão de si mesmo: meu Deus, quem sou eu? Sou menos do que um miserável, Pai. Porque eu não estou no mesmo patamar do apóstolo Paulo. Oh, meu Deus. Transforma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas.
E não nos deixa jamais que o nosso coração se torne um coração rebelde nem obstinado, ó Pai. Mas que sejamos transformados pela Tua palavra. Como está ensinado lá no Salmo 119, escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Nos dá, Senhor amado, um coração manso e humilde na Tua presença. Um coração quebrantado, um coração como o de Davi, ó Pai. Um coração que, quando confrontado diante do seu erro e do seu pecado, diz: pequei, contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal. Tu és justo quando julgares, e Tu és puro quando falares contra mim, Senhor. Porque eu pequei, porque sou eu, ó Senhor amado, culpado. Oh, a Tua palavra diz que o Senhor o perdoou, Senhor. E a Tua palavra diz que ele foi restaurado espiritualmente. Meu Deus, nós todos somos falhos e pecamos, ó Senhor. Todos nós. A Tua palavra diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Somos pecadores, ó Pai. Mas que o nosso coração jamais se torne, Senhor, obstinado. Jamais se torne rebelde contra a Tua palavra. Ele seja um coração, Senhor amado, quebrantado, Senhor, e humilde diante da Tua presença. Meu Deus amado, Tua palavra diz ao Senhor amado que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que o nosso coração sempre procura se justificar. Mas a Tua palavra diz que quando somos julgados e repreendidos pelo Senhor, o Senhor faz isso para não sermos condenados com o mundo. Ó Deus, nos repreende, ó Pai. Nos exorta, Pai, o quanto for necessário, porque nós não queremos ser condenados com o mundo, ó Pai. Nós queremos, ó Senhor amado, sermos repreendidos e exortados pelo Senhor, para sermos levados ao arrependimento. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que Ele sempre esteja, Senhor amado, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que Ele sempre esteja nos levando ao quebrantamento diante da Tua presença, Pai. E Deus, lava-nos com Teu sangue, nos purifica, nos santifica, Senhor. Deus, como Davi mesmo orou, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, Senhor. E Deus, nós precisamos, ó Pai, eu preciso, ó Pai, que o Senhor venha guiar e dirigir os meus passos, ó Pai. Ó Deus, nos guia, nos dirige, Senhor, não nos deixa, Pai, como Balaão, amar o prêmio da iniquidade, ó Pai. Nós não queremos amar o prêmio da iniquidade, nós queremos amar o prêmio da justiça, Pai. Nós queremos amar o prêmio da fidelidade, ó Pai, da retidão, ó Pai. Queremos amar o prêmio, ó Senhor amado, da humildade diante da Tua presença, Pai. Ó Deus, Tu dissestes que entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João. E João não andou vestido de roupas caras, não andou nos palácios. A Tua palavra diz que ele andava pelos desertos, se vestia com pele de camelo, se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Completamente humilde e entregue, Senhor, a fazer a Tua vontade. Quando tentaram lançar ciúmes no coração dele contra o Senhor, aquele que Tu batizaste está batizando muito mais pessoas do que nós. Tu disseste, importa que ele cresça e que eu não diminua. Foi o que saiu da boca de João Batista. Esse testemunho, Senhor amado, nos dá a Tua palavra. Por isso que Tu disses que entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João. João não amou o prêmio da iniquidade. João não deixou a obstinação entrar no seu coração. João não deixou a vaidade e nem o orgulho tomarem conta da vida dele. Foi abnegado, ó Senhor. Nós tenhamos um coração, ó Pai, humilde como o de João Batista, Pai. Abnegado, ó Pai, e humilhado diante do Senhor como dele, Pai. Molda-nos e transforma-nos conforme a Tua vontade. E o Teu querer é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.